Uma das coisas gostosas que eu tenho tentado fugir, mas não consigo, é o estudo sobre discipulado, né? Porque me apaixona esse assunto, porque quando a gente fala sobre discipulado, pode dar aquela ideia assim, de que essa é uma ação religiosa, que é um ato, é um programa da igreja. Por isso que às vezes assim, a palavra discipulado está certo, mas às vezes a maneira que entendemos essa palavra, ou a maneira que às vezes nos chega essa palavra, nos soa muito como religiosidade ou uma ação religiosa, né? E na verdade, discipulado não tem nada a ver com uma ação religiosa. Pelo contrário, eu creio que nós, se dessemos para usar essa palavra, a gente poderia falar, discipulado é fazer amigo, é ser amigo, é amar, é ser amado, né? Eu creio que discipulado seria essa maneira de nós interpretarmos as nossas relações, ou a maneira primária das nossas relações, que Deus quer nos ajudar a desenvolver. Esse conceito tem estado cada vez mais distante da sua realidade, porque nós temos nos separado geograficamente, nós temos nos separado através dos meios de comunicação, a internet e tal, e a relação pessoal, a contribuição pessoal que um pode dar ao outro, né, tem se tornado tão informal, tão apático, tão à parte desse contato, que nós perdemos alguns valores. Por isso que retornar esse assunto e entender que o discipulado é uma relação de amigos que contribuem um na vida do outro para o enriquecimento e fortalecimento de ambos, é uma coisa muito gostosa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era jovem e era ateu. Eu já estudava filosofia na época. Entre as filosofias que eu trabalhava, existia a filosofia cristã, né? Era a ideia que eu tinha, que era uma filosofia, claro que é errado, mas era a maneira que eu conseguia entender, né? Existia um mestre que era Jesus, existia um livro, existia conceitos, valores. Então, para mim, que era ateu, o cristianismo não deixava de ser uma ideologia, uma filosofia. Então, eu me lembro que quando eu me converti, foi muito difícil crer, acreditar, confiar, entregar a minha vida, ver a minha vida mudada, porque o ateísmo havia se enraizado em mim, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus estudos, né? Nada, e eu me bloqueei que nada me influenciaria a não ser essa ideia de que Deus não existe. E quando eu fui conhecer, né? Fui buscar conhecer esse Jesus, essa religião, por insistência de um amigo meu, adolescente, jovem, e tanto ele, né, a gente não morava muito longe um do outro, né? Eu sempre tinha que me deparar, conversar com ele, né, estar com ele na rua, tal. Até que um dia eu falei, cara, ou eu mato esse cara ou eu atendo o convite dele, vou lá para a igreja dele e aquela coisa toda, né? E eu acabei indo para visitar a igreja dele, né? E indo visitar, lógico, eu fui com o propósito de conhecer mais, saber um pouquinho mais, ou se inteirar um pouco mais disso, aquilo que eu entendia como uma filosofia, né? Ou uma ideologia cristã. E foi ali, naquele momento da igreja, entre as pessoas, na comunidade, que os cânticos começaram a regar a minha alma, que era seca, a regar a minha alma que vivia em sequidão. Eu era seco, não tinha vida, não tinha alegria, não tinha prazer, não tinha felicidade. A minha alma era seca, a minha cabeça poderia ser, sei lá, de muito conhecimento, muito saber, mas não existia vida em mim. E quando eu comecei a escutar aqueles cânticos que não fazia sentido, eu não entendia, mas algo penetrava e regava a minha alma de alguma coisa tremenda. E de repente, na palestra, no sermão, nas mensagens que eu comecei a ouvir, muita coisa começou a fazer um pouco mais de sentido daquilo que era oferecido para mim, aquilo que era ofertado para mim naquelas reuniões, que era entregar a vida a Jesus, conhecer uma nova vida, nascer de novo, né? Ter uma experiência nova na sua vida. E lógico que
isso me trouxe uma visão. Eu quero experimentar alguma coisa nova, eu quero viver de novo, eu quero conhecer isso. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, me decidi, foi dentro do contexto da igreja, foi no contexto que a igreja me acolheu, orou comigo, me deu algumas orientações, mas isso, lógico, não foi suficiente para que todo aquele deserto que existia dentro de mim pudesse ser saciado. Foi saber que existe uma nuvem, existe uma chuva, existe uma brisa, mas a minha sequidão de amor, de sentimentos, de acolhimento era imensa, era infindável. Mas eu vi que existia alguma coisa. Mas ali, naquele contexto, veio esse meu amigo, que sempre insistia comigo, e ele resolveu investir não só na nossa amizade, que já era uma amizade, mas investir em me ajudar a realmente a entender e a compreender a palavra de Deus e a vontade de Deus, o que Deus queria, e ele começou a me discipular. O que foi discipular entre nós dois? Foi o cuidado que ele tinha para com a minha vida e me ensinar a estudar a palavra de Deus, a orar e a descobrir a vontade de Deus para a minha vida. No discipulado, jamais ele mandou eu fazer isso ou eu tinha que fazer aquilo. O discipulado, se resumia em ele estudar a Bíblia comigo, me fazer conhecer a Bíblia, estudando a Bíblia, conhecer a Jesus e saber como lidar com essas coisas no meu dia a dia e na minha vida. E o nosso discipulado foi muito interessante, a nossa amizade foi enriquecida com esses valores, que eu criei uma dependência dele, e de alguma forma ele também ficou dependente de mim, E nós nos reunimos assim muitas noites durante a semana, depois da faculdade, depois do trabalho da faculdade, a gente só tinha 11h30, pelo menos para estudar 40 minutos juntos, 1 hora juntos, a Bíblia, e eram momentos assim tremendo, que eu via coisas assim fabulosas acontecendo na minha vida. Às vezes eu tinha uma questão no meu coração, uma dúvida, um medo, uma coisa que eu não tinha nem coragem de falar com ele, e eu falava: Deus, se o Senhor puder antecipar isso, se o Senhor puder falar alguma coisa para ele, eu chego lá, ele já sabe do que tem que se tratar, E era interessante, O assunto se abria e ele trazia uma palavra e Deus falava através dele, sem eu às vezes precisar colocar alguma necessidade, algum problema, ele vinha já com uma palavra de Deus para a minha vida, me solucionando, me trazendo resposta, me trazendo o alívio que eu precisava, Na época, eu era jovem, ele era jovem, ele já era vocacionado para ser pastor, eu não era nem vocacionado para ser cristão, E nossa amizade durou muitos anos e ainda somos amigos, e hoje ele é pastor, eu sou pastor, a gente vê aquilo que Deus fez. Então, quando eu olho, e é como às vezes nós tratamos, às vezes, aquilo que Jesus nos coloca sobre o discipulado, a primeira vontade nossa é uma lei, é uma ordem, é uma ordenança de Jesus. Não deixa de ser, mas Jesus ordena, Jesus dá uma ordem, sabendo que você pode não obedecer ou obedecer. Então, na verdade, é uma ordem que eu posso ou não posso, depende só de mim se eu quero isso ou não. Então, quando Jesus fala, no final do seu período aqui na terra, entre os seus discípulos, e você pode ver isso em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Jesus, então diz assim o versículo: então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus está falando, olha, eu tenho autoridade. A autoridade de Jesus quer dizer, eu posso, eu tenho o poder, né? A liberdade de impedir isso ou falar isso está comigo. Eu tenho essa liberdade e essa autoridade e eu vou falar isso. Então o versículo 18 diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, então, sob essa autoridade que me foi dada, me foi concedida, né? Portanto, vão e o que? Façam, que está escrito na sua Bíblia, discípulos. Façam discípulos. Quem está nos sugerindo isso? Veja, Jesus poderia falar, olha, façam discípulos. E a gente fala, puxa, Jesus falou para a gente fazer discípulos. Mas Jesus fez questão de nos falar, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você tem certeza que Jesus está com você? Ou que Jesus está andando com você? Ou de que Jesus está perto de você? Ou que Jesus acompanha os seus passos? O discipulado nos garante que Jesus está conosco. Quando eu faço discípulos, eu estou trabalhando com discípulos, sou discipulado e sou discipulador, isso me garante que Jesus não vai me deixar na mão. Isso me garante que Deus vai me usar e vai usar a outra pessoa na minha vida. Quer dizer, Jesus vai estar entre nós, porque a autoridade de Jesus é a capacidade que Ele concede a nós de abençoarmos e sermos abençoados pelo discipulado, e a garantia de que Ele vai estar conosco. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, às vezes, muitas vezes que a gente fala assim, olha, eu não sinto mais Deus, eu não percebo Deus na minha vida, eu não consigo entender como Deus pode estar em tudo isso que eu estou vivendo. Quer dizer, uma das garantias e uma das formas em que você pode se assegurar de que Jesus está com você é quando você está fazendo o discipulado ou sendo discipulado, porque Jesus vai garantir a autoridade dele. Jesus vai garantir que aquilo funcione, que aquilo dê certo. Então a presença dele vai ser ali. Você pode falar, puxa, mas eu estou em pecado, eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida e vou ter que discipular alguém. Mas como isso vai acontecer? Se você começar a discipular aquela pessoa, você vai ser curado, porque Jesus vai estar entre vocês. Então, quando nós discipulamos e somos discipulados, nós temos a garantia de que Jesus, com a sua autoridade dos céus e da terra, estará conosco, garantindo esse processo de relacionamento, de vida, esse processo de crescimento e de edificação nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, mas eu não estou preparado, eu não conheço a Bíblia, eu tenho muitas coisas esquisitas na minha vida que precisam ser trabalhado. Mas o quesito é assim, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já confiou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, é Ele que vai te curar, é Ele que vai te libertar, é Ele. Então eu preciso dele na minha vida, eu preciso Ele comigo, e a garantia dele comigo, né, está em se eu me propor a discipular e ser discipulado, porque Ele garante a autoridade nessa relação. Então, quando ele diz assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, o que Jesus está falando não é só que Ele vai estar conosco, mas esse estar conosco é a garantia da autoridade dEle nas nossas vidas, nos ajudando, nos abençoando, nos curando. Aquele meu amigo, ele não era perfeito.
Ele tinha os seus pecados, tinha os seus erros, tinha as suas coisas de jovem, solteiro. Ele tinha todo o dilema, toda a luta, toda a dificuldade profissional, emocional. Ele não tinha pai, eles viviam numa situação difícil. Ele vivia uma vida como qualquer um de nós. Mas quando você se dispõe a fazer o discipulado, você está garantindo que Jesus vai estar na sua vida e vai estar te ajudando, porque Ele quer garantir. É a garantia de Jesus que o seu plano e o seu propósito vai dar certo. Então, quando eu discipulo e sou discipulado, né, eu estou trazendo Jesus na minha vida e garantindo a presença dele através da autoridade que ele tem nos céus e na terra. Eu posso olhar para esse texto como primeiro relance e entender, é uma ordenança. Ele mandou. Mas mais do que uma ordenança, ele mandou, eu quero sentir Jesus, eu quero ter Jesus, né, na minha vida, porque quando Jesus está em mim, quando Jesus está na minha vida, a sua autoridade, quer dizer, o seu poder, a autoridade que é poder dos céus e da terra, interfere na minha vida e eu sou curado, eu sou liberto, eu sou salvo e abençoo a outra pessoa. O discipulador, ele não tem que ser uma pessoa perfeita, nem pode. Porque se ele fosse perfeito, ele estaria nos céus. Mas ele está aqui numa jornada e numa caminhada de aprimoramento. O discípulo é alguém que conhece um pouco menos, sabe um pouco menos e precisa de uma mão amiga, de alguém que vai estender as mãos e vai ajudar, para que ele possa alcançar essas coisas. Então, quando eu olho para esse texto, eu consigo enxergar que mais do que uma ordenança, como nós comumente entendemos, mais do que isso, né, e mais do que Jesus clamar, assim, proclamar aqui, olha, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, quer dizer, essa autoridade não é uma autoridade, eu estou mandando, então obedeça, hein, gente? Vocês estão perdidos, né? Quer dizer, não é esse tipo de autoridade que Jesus está se posicionando, mas é a autoridade. Porque ele falaria dos céus e da terra? A gente só está na terra. Mas ele coloca dos céus e da terra, quer dizer, esse poder que há nele, que quando ele está em nós, ele garante a nossa vida, ele garante a nossa salvação, ele garante o nosso aprimoramento, aperfeiçoamento, crescimento na nossa vida. Então, quando eu discipulo e sou discipulado, eu estou garantindo a presença de Jesus com sua autoridade para interferir, quer dizer, é uma palavra, não, mais do que uma ordem, que a impressão que dá é uma ordem, porque se fosse ordem, seria lei. Se é lei, eu tenho que obedecer, acabou. Mas Jesus não quis dar uma lei para fazer discípulo, porque Ele sabe que você e eu, nós seríamos desobedientes às leis. Nós não gostamos de cumprir lei, né? Não está em nós a lei. A lei só mostra o nosso pecado, como no Velho Testamento. Mas mais do que uma lei que ninguém vai cumprir, quando Jesus clama a sua autoridade e o seu poder nos céus e na terra, é em termos dele estar conosco, dele estar presente nas nossas vidas e dele estar garantindo esse processo aqui na terra. Então, Deus garante aquilo que Ele espera de nós. Deus, Ele quer garantir que nós, como igrejas, como cristãos, vamos alcançar esse objetivo, vamos atingir essa meta de fazer discípulos ou ser discipulado. Então veja, se você já é cristão, já entregou a sua vida a Jesus, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer discípulo e precisa ser discipulado por alguém, porque isso garante esse poder e autoridade de Jesus na sua vida, né? E a presença dele em você. Então, quando eu enxergo o discipulado, eu não vejo só como um mandamento, porque
se Jesus tinha alguma versão, era mandamento, porque ele veio para trazer resposta a todos os mandamentos. Mas quando eu olho isso, Jesus garante, olha, a minha presença com vocês, a minha autoridade, o meu poder, tanto dos céus como na terra, entre vocês, porque vocês estão nesse processo. Que processo? O processo de, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E fazer discípulos de todas as nações. Mas esses discípulos precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm que ser ensinados a obedecer a tudo que lhes ordenei. E a ordenança aqui é a orientação e direção que ele tem nos dado através da sua palavra. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o discipulado, por parte de Deus, também é uma amizade para conosco. O ser discípulo e fazer discípulo é garantir a relação de amizade que Deus vai ter, que vai garantir a nossa vida. É a maneira de Deus poder ter a certeza de que Ele está trabalhando em você, trabalhando na sua vida, cuidando de você e te ensinando. Quantas vezes eu fui ensinado quando estava ensinando? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes eu estou ajudando alguém e falo, cara, eu preciso disso. É isso que eu preciso ouvir para a minha própria vida, né? Eu estou falando para ele. Mas por que esse sentimento? Porque Deus está ali. Não está falando só com a pessoa, mas está falando comigo. E está me usando somente ali naquele momento. Mas Deus está ali e eu estou falando, Deus, eu também quero isso. Eu também quero ser abençoado. Eu também quero ser revelado. Eu também quero sentir essas coisas. Quer dizer, então muitas vezes, quando você está ministrando, ensinando, ajudando alguém, fazendo essa amizade produtiva na vida de alguém, você já sente isso de imediato. Tente ajudar alguém, tente se aproximar de alguém, tente fazer aquela pessoa um discípulo no sentido assim, eu vou cuidar dele. Você vai ver como Jesus vai garantir essa relação, como Jesus vai garantir algo tremendo e fundamental naquela vida. Muitas vezes quando a gente está em discipulado e você vê a necessidade, você enxerga um problema de milagre, só milagre, né? E você está ali como canal de Deus para aquilo acontecer. E é interessante quando Deus fala, olha, ora por isso, ore para esse sobrenatural acontecer na vida dessa pessoa. Às vezes eu falo, Deus, eu tenho certeza, porque é tão sobrenatural, é tão assim, ora, né? E quando você ora e intercede, não só a pessoa é agraciada com um milagre, dentro de um propósito definido que Deus tem para aquela situação, mas você é beneficiário daquele milagre também, daquela operação sobrenatural. Quantas pessoas a gente está numa situação de ministração e vem aquele sentimento de você ministrar cura na vida da pessoa, ou ministrar um aconselhamento na vida da pessoa, e você sabe assim, puxa, isso é muito ousado, isso é muito direto, isso é muito específico, mas Deus está mandando fazer isso, olha, eu vou fazer isso, e você faz, né? A sua fé cresce. Você é beneficiado junto com a pessoa que está sendo beneficiada. Então, uma coisa importante para nós como cristãos é entender que o discipulado não é só um sistema, ou uma prática religiosa, ou uma lei, né? Mais do que isso, é um processo de garantia de Deus conosco, Deus nos ajudando, Deus cooperando com a nossa vida. Às vezes, teve ocasiões que pessoas entraram no meu escritório com um problema tremendo, uma coisa muito difícil, né? E em que, claro, a pessoa fala, eu preciso de ajuda, né? E muitas vezes eu não tive dúvida da parte de Deus, falar, olha,
realmente você precisa de ajuda. Agora, a maneira dessa ajuda chegar a você é você ajudar alguém. Então, vamos ajudar alguém. Eu vou te ajudar a ajudar alguém. E aí, quando essa pessoa começa a ministrar na vida de outra pessoa, começa a ajudar outra pessoa, o problema dela já era, ou a solução vem logo em seguida. Então, quando eu olho para esse aspecto do fazer discípulos, ser discípulo, então é tão importante ter discípulos ou fazer discípulos, como também ser discipulado, porque o ser discipulado é ver minhas necessidades e minhas ansiedades espirituais serem atendidas. Então, todos nós temos, eu também tenho, enquanto pastor, necessidades espirituais que precisam ser atendidas, e no discipulado é a maneira em que Deus garante o seu poder nos céus e na terra, para que as minhas necessidades possam ser supridas, atendidas, porque mesmo eu sendo pastor, já tendo estudado toda a Bíblia, eu tenho necessidades na minha existência de coisas que vão surgindo no meu dia a dia, questões que eu não sei responder. E quando eu sou discipulado, quando eu quero assim, olha, eu quero que alguém me discipule, eu quero que alguém, talvez aquela pessoa vai saber menos que você, ou ela vai ser mais nova que você, mas o importante não é a pessoa, o importante é o processo em que Deus vai estar, em que a autoridade, o poder dele dos céus e da terra vai se constituir ali, e aquela pessoa vai estar falando coisas que às vezes ela nem sabe, e que vai ser surpresa para ela, é bênção na vida dela e bênção na minha vida. Então, ser discipulado também é uma necessidade, não só fazer discípulo, mas também ser discipulado. E quantas pessoas estão querendo ser discipuladas? Se você chegar para uma pessoa, olha, você quer ser discipulado? Nem sei o que é isso, mas não deve ser coisa boa, né? Então, olha, deixa para lá, tal, aquela coisa toda, mas assim, se você chegar para a pessoa, você está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar, você está vivendo alguma situação difícil, tal. Então, vamos supor, uma das pessoas que, né, a gente tem trabalhado, ele está vivendo uma situação difícil em termos assim da sua idade, de emprego, dessas relações. Então você fala assim, olha, para a gente é impossível, mas para Deus nada, né? Tudo é possível. Eu falei, então eu vou orar por isso por você. A gente vai orar e Deus vai nos ajudar nisso. Eu posso garantir isso por quê? Porque Jesus vai garantir isso, né? Jesus é que vai garantir, porque eu estou discipulando essa pessoa, atendendo às necessidades que ela tem, né? E eu sei que quando eu faço isso, eu não estou fazendo para que ela, olha a oração do pastor Fernando. A oração do pastor Fernando é a oração como de qualquer outra pessoa. A diferença é, não a oração do pastor Fernando, mas Jesus nas relações, Jesus presente ali, garantindo o poder nos céus e na terra para que aquilo aconteça. Quantos de vocês aqui já foram abençoados numa relação discipular? Quantos de vocês que estão hoje aqui, né, eram pessoas que estavam vivendo situações difíceis e às vezes, sabe, impossíveis? Quantos de vocês aqui receberam ajuda de alguém que talvez não pudesse fazer nada por você, a não ser estar com você e garantir a presença de Jesus ali, o seu poder nos céus e na terra, para que aquilo fosse resolvido? E quantos de vocês aqui não tiveram aquilo resolvido? Vocês podem dar testemunhos, né? Se a gente abrisse todo domingo aqui, nós teríamos uma fila de pessoas que iriam contar o que Deus fez. Não iria? Eu não tenho dúvida. E, gente, vamos ser bem pessimistas. Olha, 6 meses, 1 ano atrás na sua vida, o que era a sua vida. Eu olho para mim e falo, Deus, glória ao Senhor. Aconteceram tantos milagres que a gente está ficando acostumado com os milagres já. E acha que é natural, não é normal, não é não.
Os milagres só acontecem porque Jesus está ali. E num determinado momento você foi discipulado ou discipulou, e a presença de Jesus garantiu o seu poder ali, trazendo a resposta, a solução. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque olhando para cada um de vocês, eu sei que todos vocês aqui tiveram e estão tendo essa experiência. E não foi uma única vez, não foi duas, nem três, é que a gente esquece e para de contar. A gente sempre está olhando para frente, né, o que eu preciso. Mas se a gente parasse para fazer um balanço, né, que nem o Paulo falando, a gente tem que andar de joelhos. Gente, quando eu olho para a minha vida, vou só olhar um ano, não só olhar 2, 10, não, só um ano. O que aconteceu de milagres, ou assim, de sobrenatural, é algo tremendo. E você fala assim, por que aconteceu isso? Porque em algum determinado momento, né, eu fui discipulado, discipulei, garanti a presença de Jesus ali, e Ele garantiu o processo, nos abençoando na nossa relação. Quando a gente olha os primeiros discípulos, é interessante. Você fala assim, como é que Jesus discipulou? E às vezes é frustrante, porque você fala assim, acho que a coisa é, né, parece uma coisa sobrenatural. Olha, as primeiras vezes que Jesus discipulou, como é que aconteceu? Vamos ver os primeiros discípulos, como Jesus discipulou, como Jesus trabalhou isso que nós estamos falando aqui, nós estamos comentando aqui. Nos primeiros livros você se sente um pouco frustrado, porque, veja comigo, Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16. Então, Marcos capítulo 1, versículo 16, vai contar os primeiros discípulos de Jesus. Como é que aconteceu? Você olha aí e você fala assim, mas Fernando, parece que não aconteceu como você falou. E eu falo assim, dá essa impressão. Veja comigo. Capítulo 1, a partir do versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, né? Então Jesus estava ali no centro de toda aquela comunidade, né? Onde tudo acontecia, que era no mar da Galileia. As cidades estavam ali ao redor desse grande lago chamado Mar da Galileia. Jesus viu quem? Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. É isso? Jesus chegou, cara, vem cá, vamos lá. A ideia é assim, vocês não estão fazendo nada, vem fazer aqui comigo, vamos lá. Parece que Jesus, a impressão que dá quando você lê esse texto, e não é só impressão, parece que é isso mesmo, que Jesus está ali no largo, está ali na Galileia, vê lá dois desocupados, lavando rede, não tem nada para fazer. Vocês dois estão desocupados aí, ó. Vem cá, vamos seguir. E você fala, esses dois são idiotas, porque o cara chega ali, chama, eles deixam tudo e vão seguir ele. A impressão que dá que Jesus tinha um poder sobrenatural de hipnotizar as pessoas, né? E as pessoas eram idiotas o suficiente para olhar ali e falar, vamos seguir a Jesus, né? Vamos seguir a Jesus. Quer dizer, essa passagem não é. Essa passagem parece assim que nos dá essa impressão que eu vou chegar assim, olha, você vai ser meu discípulo, vem, segue-me, larga tudo, larga a casa, vem, segue-me. Essa é uma impressão que a gente tem. Você fala, tudo bem, pode ser uma impressão de Marcos, como Marcos escreveu. Nós temos os evangelhos, são 4 evangelhos, né? Nós temos aqui os evangelhos sinóticos, aqueles que tratam sobre o mesmo assunto. Então vamos ver num outro evangelho que trata esse mesmo assunto para ver se a situação melhora. Então vai comigo agora para Mateus capítulo 4, versículo 18, que é o mesmo instante. Veja que no instante de Marcos, o que ele fala? Ele estava na beira-mar,
Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e ele disse: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E um pouquinho mais para frente tinha Tiago e João, também o chamou, e eles também seguiram. Parece que foi simples, fácil, objetivo. Vamos ver então em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, que vai tratar sobre o mesmo momento, a mesma situação. Veja lá. Andando à beira do mar da Galiléia, versículo 18, então nós estamos no mesmo local, tá? É o mesmo momento, o mesmo local, é a mesma situação. Jesus viu dois irmãos, confirma, lá também eram dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Puxa, parece que Mateus e Marcos concordam de que Jesus tinha um poder, de hipnotizar as pessoas para segui-lo, e as pessoas eram suscetíveis, fracas o suficiente para ver Jesus e, como um zumbi, deixar todas as coisas e segui-los. Bom, vocês podem ver que essas duas passagens são muito parecidas, porque os evangelhos, quando a gente fala sinóticos, eles compartilhavam muitas informações na construção dos evangelhos, a narrativa sobre a vida de Jesus, a biografia sobre a vida de Jesus. Então, muitas coisas vocês vão achar muito iguais, semelhantes, porque foram tiradas de uma mesma fonte ou foram copiadas, porque o objetivo era transcrever a vida de Jesus e os momentos de Jesus. Então, parece que Mateus e Marcos, eles estavam preocupados somente com a objetividade de que Jesus estava chamando e as pessoas estavam obedecendo. Eles não tiveram a preocupação de colocar qual era esse contexto, ou o que aconteceu, qual era a relação dessas coisas, para que quando Jesus chegasse, e chamasse aqueles dois, mais dois posteriormente, aqueles 4 deixassem as suas coisas e viessem segui-lo. Lembra que nós colocamos no início da mensagem que discipulado é esse cuidado, é esse ensino, é esse preparo, é você compartilhar a sua vida, para que quando a pessoa entende essa necessidade, ela vai e segue, ela vai e anda com você essa jornada em que a presença de Jesus e a garantia do poder, da autoridade dele está em nós. Então, parece que para Jesus isso não foi uma verdade, que ele simplesmente chegou, olhou, vem e as pessoas foram. Mas para Mateus e Marcos, a objetividade do texto deles era mostrar o que Jesus fez. Jesus chamou e eles vieram. Mas, em contrapartida, João, que era um outro discípulo, teve uma percepção ou uma narrativa dos fatos um pouco mais diferenciada sobre essa mesma situação. Diferente de Mateus e Marcos, que estavam preocupados somente com a objetividade da chamada e da resposta, João, ele coloca alguma coisa a mais sobre essa mesma situação. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do versículo 35. João agora estende um pouco mais esse contexto de Jesus, não só o chamado, o obedecer, mas João começa a dar um pano de fundo de outros fatos que começam a ser importantes para comprovar como o discipulado acontece ou como ele deve acontecer. Veja comigo. No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 de seus discípulos. Aqui é o João Batista. Tá bom? Não é o João discípulo, mas João está falando sobre João Batista, aquele que batizava. Então veja,
versículo 35 de João capítulo 1. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quantos discípulos? 2. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Versículo 37 diz: ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Opa, ele é o Cordeiro de Deus? Deixa eu ir atrás dele. E eles foram, por quê? João era o profeta, João era o pastor, João era aquele que estava falando que Jesus viria, João era aquele que estava falando que o Messias estava próximo e tal. E quando os seus discípulos, e especificamente aqui fala de 2, viram, e João viu Jesus passando, João mesmo fala: olha, ali está o Cordeiro de Deus, ali está o Cordeiro de Deus que eu tenho falado para vocês. E versículo 37, ouvindo eles isso, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Seguiram por quê? Zumbi de novo? Não. João já tinha falado para eles. João já tinha pregado para esses discípulos. João já tinha batizado provavelmente esses discípulos. João, que discípulos? Os 2 discípulos. E outros discípulos. E esses discípulos agora identificaram Jesus, a quem eles deviam seguir, e foram atrás de Jesus. Eles foram atrás. Não é verdade que eles estavam seguindo Jesus, mas eles estavam indo atrás de Jesus. Seguiram a Jesus. Eles não estavam ali sendo discipulados ainda. Então o que acontece? Veja o versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus, quem que Jesus viu? Os 2 que o seguiam. Então, quer dizer, eles estavam seguindo Jesus, Jesus olha: opa, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem aqui, vocês desejam alguma coisa? Qual é o interesse de vocês, Perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi. Por que Rabi? Na sua Bíblia está escrito que significa mestre. Eles disseram Rabi porque João ensinou para eles que o Cordeiro de Deus era o mestre, e era o mestre que eles deveriam seguir, obedecer. Então, aqueles 2 discípulos já tinham sido discipulados por João. Aqueles 2 discípulos já tinham sido ensinados por João a conhecer a Jesus e a reconhecer a Jesus. E quando eles veem Jesus, é ele que eu quero. Não, é a ele que eu vou atrás. E eles foram atrás de Jesus. E quando Jesus olha para trás: o que vocês querem? Vão me assaltar? O que é? Não. O que vocês querem? Veja, eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Quando eles perguntaram isso, fala assim: onde a coisa acontece? Onde a coisa acontece? Eu quero estar com você, eu quero saber de você. Quer dizer, onde está hospedado? Porque a gente não tem onde dormir, a gente quer dormir lá com você. Não. Quer dizer, a ideia de hospedado é recebido, E muitas pessoas falam assim: Jesus não tinha onde reclinar a cabeça ou deitar, Ele vivia perambulando para o mundo. Não, Jesus tinha um endereço. Ele tinha aonde ele estava hospedado. Tanto tinha que, veja, versículo 39, e respondeu ele: venha e verão. Jesus sabia o que eles queriam, ele sabia o que eles queriam, saber aonde você fica. Jesus sabia que a expectativa deles não é só conhecer a geografia da onde Jesus estaria, mas onde Jesus estaria ensinando. Lembra que eles já foram discipulados por João, os 2, e agora estão seguindo a Jesus e pediram uma referência para Jesus: aonde você ensina, aonde você está. Então venham e vejam. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele o quê? Aquele dia. O que quer dizer isso? Curtiram um dia com Jesus. Foram lá para a chácara de Jesus: vamos comer um churrasco aqui, tal, vamos fazer uma comidinha, tal. Quer dizer, Jesus fez a amizade com eles, Jesus os levou para a sua casa,
Jesus tratou desses discípulos e na intimidade eles conheceram Jesus. Provavelmente Jesus falou coisas maravilhosas, provavelmente Jesus mostrou coisas maravilhosas, provavelmente, imagina estar com Jesus, né, gente? Imagina andar com Jesus e na casa de Jesus, né? Quer dizer, você estando ali aprendendo, ouvindo e sabendo e falando, olha, o meu João, o Joãozinho lá, o meu discipulador me falou dele, é ele mesmo, e a gente está aqui na casa do homem, e quer dizer, eles começam a se encantar com Jesus. Passaram com ele aquele dia. Quem era? Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. Então João já dá alguns nomes que estão naquela outra passagem dos pescadores. Simão, Pedro e André, eles estavam lá, aqueles dois. Então, quer dizer, aqueles discípulos que Jesus chamou, eles já tinham sido discipulados por João. E eles já tinham conhecido Jesus, andado com Jesus e estado na casa de Jesus. Veja, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o quê? O que João dissera e que havia seguido Jesus. Foi discipulado por João e agora estavam quase sendo discipulados por Jesus. Eles vão ser lá, um pouquinho mais no futuro. O primeiro que ele encontrou foi quem? Simão. E esse Simão é aquele que está na passagem de Mateus e Marcos. Seu irmão, ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Achamos, até parece que, quando ele diz achamos, por quê, gente? Está procurando, foi atrás, se interessou, andou com ele, aonde ele está na igreja tal, vou lá na igreja tal, aonde ele está, quer dizer, nós achamos o Messias, que é o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de quem? De João. Veja, são as mesmas pessoas, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. E aí a história continua, com outras personagens. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Galileia. Ele não havia chegado na passagem de Mateus nem de Marcos, mas eles já tinham conhecido Jesus, tinham ouvido falar de Jesus por João Batista, e Jesus ainda não chegou na Galileia. Na Galileia ele vai encontrar com eles de novo. Na Galileia ele vai encontrar. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Aí de novo aquela simplicidade. Parece que Filipe foi lá, zumbi, e seguiu. Quer dizer, Filipe era discípulo de João. E provavelmente já tinha seguido a Jesus, já tinha ido na casa de Jesus, comido churrasco também com Jesus, e agora Jesus encontra ele. Filipe, como André e Pedro, versículo 44, Filipe, como André e Pedro era da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, aí a passagem vai com outros discípulos. Nós estamos interessados só em 2 ou 4 discípulos. E aqui são outros discípulos que acontecem. Então, você vê por essa percepção de João, né, do apóstolo João, em que ele dá uma referência que aqueles pescadores já eram discípulos de João Batista. E já haviam recebido a mensagem de esperança do Messias. E que antes do Mar da Galileia, eles já tinham visto Jesus, andado com Jesus, comido com Jesus, estado com Jesus, antes de Jesus falar, venha e segue-me. Vamos ver se isso está certo? Vamos para o último evangelista, que é Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Aí você vai ver que Lucas, como historiador, ele pega tudo então. Ele pega Mateus, Marcos, João e mais alguma coisa e fala, gente, é esse povo aqui, né? Essa é a história completa desses primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago Genezaré. Pronto.
Já estragou a nossa história. Era o Mar da Galileia, agora já é Laguinho de Genezaré. Bom, que é a mesma coisa, tá? Mar da Galileia é a mesma coisa que Lago de Genezaré. Porque Mar da Galileia, na verdade, não é um mar. Lá não tem mar. Né? Quer dizer, lá nessa região. E ali, então, é um lago, um grande lago que parece um mar. Mar da Galileia, mas na verdade aquele mar era um lago chamado Lago de Genezaré. Bom, então só mudou o nome, mas é a mesma coisa, né? Só um conceito geográfico. Então veja, e uma multidão comprimia de todos os lados. Quem? Jesus, né? Certo dia, Jesus estava perto do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus estava pregando a palavra de Deus, existia uma grande multidão. Aonde Jesus estava? No Mar da Galileia. O que está acontecendo ali? Jesus está pregando a palavra de Deus para uma grande multidão. Veja, versículo 2. Viu à beira do lago o quê? 2 barcos. Na verdade, quando você tem um barco, você é autônomo. Quando você tem 2 barcos, você tem uma empresa. Então, essa era uma empresa Simão Peixaria, né? Que era a peixaria de Simão Pedro, né? E os outros 2 irmãos, né? O Zebedeu, o pai, né? Era sócio de Simão. Bacana isso. Sabia disso? Olha lá, quer ver? No versículo 10. Versículo 10, né? Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de quem? De Simão. Se era sócio, era uma companhia, e para ser uma companhia tinha que ter 2 barcos, e ali estavam 2 barcos de uma empresa. Jesus faliu uma empresa. Acabou com a empresa dos caras ali, né? Mas veja assim, olha, viu à beira do lago 2 barcos, um que pertencia a Simão Pedro e o outro a Zebedeu, né? E Zebedeu tinha os 2 filhos, que são os outros 2 discípulos. Então, versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Vocês sabem quem são os pescadores? Até agora não, já já vocês vão saber. Pescadores, que estavam aqui, lavando as suas redes. Então o que Jesus fez? Versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a quem? Agora já sei quem é um dos pescadores. Simão. Que Simão é esse? Pedro. Que Simão Pedro é esse? Não. Sócio de Zebedeu, irmão de André. E quem são esses? Discípulos de João. E aonde eles conheceram Jesus? No Mar da Galileia? Não. Foi no local anterior em que João Batista apontou, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Eles seguiram a Jesus e ficaram um dia com Jesus comendo churrasco. Então, quando Jesus chega e fala, Pedro, você empresta teu barco? Não tenha dúvida. Eu comi na tua casa, você pode pegar meu barco, não tem problema nenhum. Então, eles já se conheciam. Não só se conheciam, mas Pedro, né, e os outros discípulos já tinham sabido dele. Quem estava escutando Jesus? Entre o povo, que a gente fala, olha, esses 4 é o foco da nossa história. Então nós temos Tiago, João, Pedro e André. Eles estão ali no povo escutando Jesus.
aprendendo com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Então, antes de Jesus chamar, esses caras já sabiam, já haviam aceitado, já tinham convivido. Agora eles deram o seu barco para que Jesus se distanciasse para ensinar. Eles já começaram a servir. Eles já começaram a servir a Jesus, mesmo antes de serem discípulos de Jesus. E eles vão, e Jesus começa a ensinar do barco todo o povo. Tendo acabado de falar, Jesus tinha foco naquela grande multidão que apertava ele, que ele precisou até de um barco para se distanciar. Ele tinha em mente 4 pessoas naquela multidão. Quem vai ser meus discípulos aqui? Quem eu vou escolher para ser meu discípulo aqui, né? Tendo acabado de falar, para quem que ele disse alguma coisa? A Simão. Veja, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Bom, você chegar para um profissional e falar, olha, você já trabalhou o dia inteiro, já está no final da tarde, você já voltou do seu final do expediente, mas pega a sua bolsinha, vai para a rua de novo. Pedro, veja, ele não era só um pescador, ele tinha negócios, ele tinha uma empresa de pescaria junto com Zebedeu. Mas Pedro já tinha ouvido, já tinha sido discipulado, tinha escutado a mensagem, ele próprio tinha emprestado o seu barco para Jesus. E quando Jesus vai especificamente em Pedro, Simão, e ele fala, vá para onde as águas são mais fundas, onde realmente você não vai achar nada, onde não tem nada, onde não existe possibilidade de você pescar nada, cada do horário, cada de tudo. Quer dizer, os peixes estão em outros locais, mas não estão ali. Você vai ali, e ali lancem as redes para a pesca. Veja Simão, que ele respondeu, mestre. Por que ele respondeu mestre? Porque no seu coração, ele já havia aceitado a palavra de João Batista, de que aquele era o Cordeiro de Deus. Na sua estadia com Jesus, na sua caminhada com Jesus, ele aceitou que Jesus realmente era o mestre, e ouvindo a mensagem que Jesus pregou no barco, ele não teve dúvida que esse era o Cristo. Então Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Você pode falar, já está justificando, né? Já está se explicando, né? Ele já está, mas ele está falando isso, não no sentido de se explicar ou se justificar, mas pelo contrário. Veja, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Por que ele tinha tanta convicção para obedecer? Porque no seu coração já havia se desenvolvido esse sentimento e essa confiança em Jesus. Se pescar, pescou. Se não pescar, não pescou. Eu vou é só obedecer. Sabe, gente, às vezes nós perdemos milagres na nossa vida porque nós não estamos prontos a obedecer. Às vezes o milagre está aqui e Jesus fala, faz isso. Você fala, olha, eu já fiz de tudo, eu já tentei tudo, deixa para lá. E Jesus só está querendo a sua obediência para fazer um milagre na sua vida. Veja, Simão Pedro, quer dizer, ele estava ouvindo, mas ele precisava que algo acontecesse na vida pessoal dele. Algo o transformasse também. Só um milagre pode trazer o conhecimento intelectual para o conhecimento da alma. Por isso todos nós temos um milagre na nossa vida. Sabe por quê? É a forma da evidência divina, do propósito divino na nossa vida. Então o milagre não é para atender os meus desejos, as minhas vontades, pagar promessa, porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta. Não, o milagre é para evidenciar a graça e o poder de Deus e ligar aquilo que está na mente no coração. Você fala, fechou. Não, fechou. Quando o milagre acontece, você não tem dúvida que é Deus. Pedro, os outros discípulos precisavam de um milagre. Por quê?
Eles tinham ouvido falar de João Batista, eles tinham sido batizados por João Batista, eles tinham seguido Jesus, foram estar com Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, mas na vida deles ainda não havia acontecido um milagre. Então, quer dizer, estava tudo aqui, faltava cair para cá. E o milagre é isso, essa transferência intelectual para o coração. Na minha vida não foi diferente. Quando eu conheci Jesus pela lógica, pela razão, pela estrutura de conhecimento e pelo desejo de algo novo na minha vida. Mas quando um milagre aconteceu na minha vida, eu conheci Jesus no meu coração, na minha alma. E isso ninguém tira, isso ninguém remove. A intelectualidade, ela pode se esvaziar, ela pode se perder, ela pode ser questionada. Mas a minha experiência de milagre, ninguém remove. Eu sei o que Deus fez. Pedro havia escutado, Pedro havia andado, Pedro conheceu a Jesus, mas nenhum milagre havia acontecido na vida dele. Então Pedro fala: olha, eu vou te obedecer, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Não teve dúvida. Quando o fizeram, o que aconteceu? Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Eu começo a imaginar essa cena. O problema não era só pescar. Pescar já seria um milagre. Mas pescar nessa quantidade, parece que todos os peixes foram atraídos para a rede de Pedro. E é isso que o milagre faz. Você pode passar a sua rede e só lavar ela, mas quando Deus quer, essa sua rede, ela atrai os peixes para você. É o sobrenatural de Deus para trazer a confirmação. Lembra do poder, toda a autoridade é me dado nos céus e na terra? Aqui está o poder de Jesus se evidenciando na vida de Pedro. Quando Pedro viu aquilo, falou: gente, não tem lógica, não tem explicação, eu poderia catar até algumas sardinhas aqui, catar alguma coisa, mas esse volume. Então, olha, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Veja o versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco. Outro barco? Tinha outro barco lá? De quem era aquele outro barco? Do Zebedeu, que era sócio de quem? De Pedro. Pedro chamou o sócio dele: sócio, vem, o negócio está bom aqui, sócio, vem para cá, traz para cá o seu barco, Zebedeu. E quem trabalhava para Zebedeu? Os dois filhos dele. Quem eram os dois filhos? Tiago, um outro João. E sai lá João, e sai Tiago, e Zebedeu, vai, e chega lá, versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles viram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Eles não queriam perder nada. Se é para levar, vamos levar tudo. Se Deus está dando, eu quero tudo. E eu creio que eles começaram a puxar as redes, o negócio afunda. É tudo. É tudo. Você consegue imaginar essa cena? Quando o milagre vem, ele não vem um pouquinho. Não vem o que é normal. Ele vem para arrebentar. Ele vem para encher. Ele vem para... Mas sabe por quê do milagre? Não é para melhorar a empresa de Zebedeu e de Simão. Jesus não está preocupado com a empresa dele. Jesus não está preocupado que eles ficassem mais ricos ou ganhassem mais dinheiro. Jesus realizou um milagre, um sobrenatural, para que aqueles homens que já haviam conhecido e intelectualmente pudessem ter uma relação na sua alma daquilo que eles estavam ouvindo e sabendo. Eles ouviram muito, eles escutaram muito e eles viram. E aqueles homens sabem que aquilo foi um milagre. Pedro falou: olha, não vai dar nada, isso não vai levar nada, eu só vou
obedecer. Gente, às vezes quando a gente só obedece, não tendo razão nem lógica nenhuma, Deus faz o sobrenatural. Aí você fala, não, você não tem razão, então eu não vou obedecer. Perdeu o milagre. Às vezes está na porta ali, Deus está para encher o teu barco. Mas você fala assim, não, eu sou bom, já fiz, já tentei tudo, não vou conseguir, isso não vai dar certo. E você continua com o seu Jesus intelectual. E não conhece o seu Jesus experimental, da verdadeira vida. Veja, encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Uma cena engraçada até. Mas quando Simão, versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, obrigado pela grana, obrigado pela força que você está me dando, eu estou mais rico agora eu estou mais poderoso, agora eu vou poder passear, comprar meu carro, poder fazer minha viagem, eu vou para o Egito agora, vou comprar uma carruagem, vou comprar um navio, obrigado Jesus, tchau, bênção, vou embora, agora eu vou cuidar da minha vida, eu estou cheio da grana. O que é que muita gente faz quando recebe um milagre? Mas Pedro não fez isso. Quando Simão Pedro viu isso, viu o quê? O que ele viu agora? O milagre de Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O milagre nos constrange de nos mostrar que nós somos indignos daquele cuidado e daquele zelo de Deus na nossa vida. Quando você acha que você é um merecedor de milagre, você não merece nada. Mas quando você tem um milagre, fala, cara, eu não merecia isso. Eu não mereço estar onde eu moro, eu não mereço ter o carro que eu tenho, eu não mereço ter a família que eu tenho. Quando você recebe algo de Deus e o seu coração é um coração que se prostra diante de Jesus, né, e se reconhece como não merecedor, como Pedro fez, o milagre cumpriu o seu propósito na sua vida. O milagre às vezes pode não cumprir o seu propósito na sua vida, não por causa do milagre, mas por causa de você. De entender o milagre como um benefício pessoal. Deus me ama. Deus só gosta de mim. Eu sou gostoso de Deus, entendeu? Eu tenho todo o poder dos céus e na terra, né? Quer dizer, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam, o quê? Que eles estavam espantados, perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, o Pedro. Jesus disse a Simão, não tenha medo, não fica preocupado. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos na praia e deixaram tudo e o seguiram. Não é tremendo? Eu acho isso fabuloso. Fabuloso. O que é fabuloso? Eles deixaram tudo e o seguiram. Talvez a gente não ia deixar tudo. Talvez a gente nem ia deixar. Talvez a gente fosse interpretar aquele sobrenatural como um benefício próprio. Mas aqueles homens não tiveram dúvida o que eles deviam fazer. E naquele momento, eles deixaram tudo e o seguiram. Veja que bonito como Lucas coloca, diferente de Mateus e Marcos, que dá a impressão que Jesus mandou e os caras obedeceram. Lucas dá uma ideia de que, por eles terem visto tudo aquilo, por iniciativa própria, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse é o sentimento do discipular, do ser discípulo, do fazer discípulo, do ser discipulado, de ser discipulador. Jesus cumpriu tudo aquilo que nós estávamos falando no começo da mensagem, para arrebanhar os seus discípulos. Ele não fazia nenhuma mágica de hipnotismo e as pessoas não eram idiotas de simplesmente irem seguindo sem razão.
Pedro, Tiago, João, eles seguiram Jesus, porque eles conheceram, ouviram, aprenderam e tiveram o milagre de Deus na sua vida e não tiveram dúvida que era isso que eles viriam fazer. Eu não sei que estágio você está na sua vida, se você já conhece Jesus, se você já ouviu falar de Jesus, se você já aceitou Jesus, se você andou com Jesus, se você buscou a Jesus, se você se interessou com Jesus. Porque quando você se interessa, Jesus convida você para estar aonde Ele está, aonde Ele vai estar. E Ele vai te ensinar, como ensinou aquele povo e ensinou aqueles 4 primeiros discípulos. Ele vai ensinar e você vai aprender. Você vai ouvir a palavra, o ensinamento, aquelas coisas maravilhosas, mas mais do que isso, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Para que tudo aquilo que está aqui, no seu mundo de conhecimento, possa vir no seu mundo do coração e da alma. E com isso, você não terá dúvida de que você vai deixar tudo para seguir a Jesus. Aqueles homens deixaram tudo. Fecharam a empresa deles, deixaram os barcos ali e foram para ser os primeiros discípulos de Jesus. Nós somos os discípulos seguintes. Jesus continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. A mesma coisa nos dias de hoje. E Ele está nos chamando a cada um de nós aqui. Nos chamando para conhecê-lo, para aprender da sua palavra. E às vezes chegou o momento em que Ele nos chama para nos dar uma ordem, para fazer um milagre sobrenatural na nossa vida. Para que a partir daí nós venhamos a ser discípulos irrepreensíveis, discípulos que jamais deixarão o seu discipulador. Sabe, Jesus nos dá um grande exemplo de como ser um discipulador, e os discípulos nos dão um grande exemplo de como ser discípulos. E é isso que nós precisamos também fazer entre nós. Tem muitas pessoas que estão precisando conhecer a Jesus, não somente intelectualmente, mas também pelo milagre. E tem muitas pessoas que Jesus está chamando para deixar as suas coisas e o segui-lo e servi-lo de todo o coração.